Oi? Nossa, mãe. Meu Deus, é chato, hein? Não fala nada com tudo, hein? Oi, Sora. Olá. Tudo bem? Oi, Sora. Bom dia, Sora. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, então na minha câmera. Como foi de férias? Poderia ter um pouquinho mais, Sora. Foi ótimo, Sora, mas queria mais. Descansaram? Bastante. Ô, Sora, o ruim é que não pode sair de casa, né? Pra ir viajar, essas coisas O assim. que foi? Não pode É por viajar. causa que, tipo assim, nas férias a gente podia viajar, né? E quando a gente quisesse, agora não pode. Agora não pode. A gente foi Professora, se tivesse pelo menos mais uma semana de férias, estaria bom. Esse ano foi tudo complicado, né? Ninguém descansou direito. Ninguém se divertiu muito. Ninguém aproveitou. Ô, Sora, eu tô aqui na casa da minha avó, mas aí minhas primas estão aqui, então eu tô rachando o bico. Você está se divertindo. Atribui a frase que você falou. Qual o ritmo? Quantos alunos tinham na outra sala? Ah, não sei, eu acho que uns 17, Sora. Tem uns Nossa. 18, eu acho, Sora. Eu vi Nossa. 18. Eu vi 18. Só tem 13? Ah, Sora. às vezes é atrasado, sei lá. Ô, Sora, a Pietra Naves, ela não tá conseguindo entrar em praticamente nenhuma aula. Ela toda hora manda mensagem no grupo. Que não tá conseguindo. É? Ela tem problema desde o começo, não sei se é a internet dela. Vamos lá, eu vou anotar quem está presente, tá? E aí, conforme for entrando, eu vou olhando aqui. Vamos lá. João, Leonardo, Eu. Bianca. Bia, Bianca. Cadê? Eu, Sora. Giovana. Eu. A Pietra sai. Eu. A Sofia. Ana Júlia. Eu. Luca. Eu. Maria Clara. Simeão. Simizinho é Simeão, né? Ô, Sora. É, sim, sou eu. Você não tá jogando videogame, não, né? Não. Ó, Ouviu, Simeão? ó, tô de olho, hein? Quem mais? Tiaguinho. Eu. Timóteo. Eu, Sora. Alguém entrou. Maria Clara, eu acho. Eu, Sora. Não, a outra Pietra entrou. Ô, Sora, o Cambuí não O quê? tá conseguindo entrar. Por que não? Quem mandou no grupo, Sora, deixa eu ver. Não, ele mandou pro Lucas, Sora, então. O que tá acontecendo que ele não Eu não consegue? sei, Sora, mas ele falou que tava com problema lá no... Pra mim, nem aparece mensagem dele. Tá, a gente vai começar. E aí, conforme... Quem for entrando, vocês pedem para me avisar, que daí eu anoto aqui, porque eu não vou ver vocês. Mas se a pessoa falar, vai aparecer o nomezinho da pessoa para mim. Tá bom? Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Vou compartilhar a apostila de vocês. Hoje tem 2 compartilhamentos. Léo e João, vocês estão vendo a apostila?
Então, vou fechar aqui vocês no cantinho. Petitiquinhos aqui. E é o seguinte, pessoal, a gente está começando o terceiro bimestre agora. Vamos falar sobre lógicas comerciais e mercantis. A gente vai falar de mercantilismo, que é um assunto que a gente já está falando há algum tempo, esse mercantilismo. Porque antes ele vinha, na apostila anterior, ele vinha antes do conteúdo que a gente trabalhou e agora ele está depois. Então, na verdade, agora a gente vai falar de mercantilismo e vocês vão entender várias coisas que a gente estudou na apostila 2, tá? A gente vai voltar a falar de alguns assuntos que a gente já tinha começado, tá bom? Nos módulos 7 e 8 dessa apostila, a gente vai trabalhar o mundo além da Europa, na África e na América, com 3 grandes grupos, que tem tudo a ver com o Brasil. Na África, Bantus e Yorubás, que foi praticamente os 2 maiores grupos que vieram escravizados para o Brasil. E aqui no Brasil a gente vai falar de tupis e da diversidade desses povos indígenas que a gente tinha aqui no Brasil antes da colonização. Aí a gente já vai começar a falar de colonização no módulo 9, falando das relações entre Ocidente e Oriente, o papel do Estado, da Igreja, das companhias de comércio, falando da administração portuguesa em Goa. Nós já vimos Goa quando a gente falou sobre... esqueci o nome. Google Earth. E a gente viu Goa, podemos ver de novo Goa, que eu sei que vocês gostaram de mexer no Google Earth. E vamos falar de mercantilismo e escravização. O choque cultural, que também é algo que a gente já falou bastante sobre choque cultural. Vamos falar sobre o tráfico de negros, sobre a resistência indígena à escravização, vários tipos de resistência que nós vamos trabalhar, as santidades desses povos, Cadiuels e Guaicuru, povos que fizeram resistência contra a escravidão. Tá? Então, esse é o assunto que a gente vai trabalhar durante todo o nosso terceiro bimestre. Vou fazer um novo compartilhamento. E aí eu preciso saber se vocês estão vendo o PowerPoint. Sim. Sim. Senhora, consegui entrar. Carol? É Ana Carolina. É Carolina ou é a Ana Carolina? O Cambuí. É o Cambuí, senhora. E por que apareceu Carol? Não, apareceu o Cambuí, senhora. Então, senhora, a Carol acabou de entrar, então. Ai, vê aí pra mim se a Carol entrou. Eu tô aqui, senhora, Carolina Regina. Pinheiro Teixeira. Não sou louca que tem uma Carolina? E o Cambuí entrou? Cadê o Cambuí? Aqui, senhora, eu. Beleza. Nicolas também entrou? Tá aparecendo aqui, participante. Nicolas Casarim. Oi, Fala. senhora. Ô, senhora, não sei se tá acontecendo só comigo, mas eu não tô conseguindo ver sua tela, tá totalmente branca. E agora? Ah, tá, foi. Oi, senhora. Tá bom. É que tava branca mesmo. Vamos lá, a gente vai falar de mercantilismo. Vou explicar bastante esse mercantilismo para vocês, porque é um assunto importante, tem a ver com nós, Brasil, tem a ver com escravidão, que a gente vai trabalhar, com índio, tem a ver com tudo, tá? Com África, com Ásia, com tudo. O que é mercantilismo? Então, eu trouxe aqui, mas eu vou explicar passo a passo para vocês. Conjunto de práticas econômicas dos Estados nacionais entre os séculos XV e XVIII que visavam a acumulação de capitais. Beleza? Todo mundo entendeu? Não, então eu vou por partes. Primeiro, é um conjunto de práticas econômicas. O que são práticas econômicas? Aquilo que movimenta a economia. Pode ser comércio, indústria, agricultura, mineração, pode ser vários tipos de comércio, comércio marítimo, comércio terrestre, comércio intercontinental, comércio internacional, tem vários tipos de comércio, tá? Então, o mercantilismo, então, é uma prática de conjunto, então, é um conjunto dessas práticas, então são várias práticas dessas, vocês vão ver que vai estar ligado a comércio, principalmente, e mineração, tá? Dos estados nacionais, a gente vai voltar a falar de um assunto que a gente já tinha começado a falar, que é o absolutismo, né? E a formação dos estados nacionais e 5 países que vão aí aparecer como os principais. Portugal, não precisa copiar agora, porque depois eu vou mostrar um boxinho para vocês copiarem.
Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda. Os 5 países que vão surgir nesse momento que nós estudamos Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Holanda não, mas a gente vai começar a falar mais da Holanda agora. E são eles que vão praticar o mercantilismo. São esses 5 países super poderosos, todos eles voltados para o Oceano Atlântico, porque está tudo ligado a grandes navegações, eles que vão conseguir fazer esse mercantilismo. Entre os séculos XV e XVIII, que é a época das grandes navegações, a época da... Opa! Ô, Sora, você vai passar tudo isso, o mercantilismo, que é o mercantilismo, tudo depois? Vou, mas eu vou mandar para vocês esse slide também lá na Agenda Edu. Não precisa copiar, não. Tá bom? Os séculos XV a XVIII são os séculos das grandes navegações, o século da colonização na América, principalmente, porque a partir do final do XVIII começam os processos de independência, e a época da pirataria também, tá? Dos piratas aí no mar, vocês vão entender o papel desses piratas. E visava... Oi? A Pietra falou que não tá conseguindo entrar de novo, que a internet dela caiu. Ela entrou, dela é problema da internet. Não tem problema, tá? Pois ela pode assistir o que fica gravado. E o que é essa acumulação de capitais? Capitais é dinheiro, pessoal, mas não necessariamente dinheiro moeda, dinheiro papel. O dinheiro papel nem existia na época, era moeda só. Quando a gente fala acumulação de capitais, é acumulação de riquezas. E essas riquezas, elas podem aparecer de diversas maneiras diferentes. Por que ocorre esse mercantilismo? Eu vou mostrar para vocês 6 características desse mercantilismo. Então, a primeira delas é a intervenção do Estado. O rei governando é um absolutismo, então o rei manda e todo mundo obedece. O rei também governa a economia. O rei tem total controle sobre a economia. Então, essa intervenção do Estado é o que garante o mercantilismo funcionar, tá? Visando a riqueza, o rei vai fazer de tudo mesmo, para conseguir mais e mais poder e riqueza. Como ele consegue fazer isso? Por exemplo, usando o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Um acordo, um acordo entre colônia e metrópole. Na verdade, ela é uma imposição, né? A metrópole, ela impõe isso para a colônia. A colônia não tem muita opção, ela não tem escolha. E aí o Pacto Colonial nada mais é do que esse acordo entre colônia e metrópole, visando o acúmulo de riquezas da metrópole e a pobreza da colônia. A colônia ela é só um local de exploração. Como que é esse pacto colonial? Por exemplo, cada país fez um pacto colonial diferente com as suas metrópoles, com as suas colônias. Então, a Espanha fez de um jeito, a Inglaterra fez de outro, a Holanda fez de outro, o Brasil fez de outro, Portugal fez de outro. No caso do Brasil, esse pacto colonial, ele é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, em que o Brasil não podia fazer determinadas coisas, tá? O Brasil era proibido de fazer determinadas coisas. Vocês já vão entender, que eu já vou falar para vocês. Outra característica do mercantilismo é o protecionismo. Tá? O protecionismo nós vamos estudar hoje. Vocês vão entender bem o que é o protecionismo. Nada mais é do que medidas que o rei toma para proteger a sua economia. Então, ele vai ter várias medidas em que ele vai proteger a economia dele. Esse protecionismo existe até hoje. Todas as nações têm práticas protecionistas. Isso impede que os países se empobreçam, ou que eles entrem em dívidas, ou que tenha crises sociais dentro do país. Eu vou pegar um exemplo, tá? Imposto sobre o produto importado. O Brasil, ele tem uma taxa de impostos sobre importação muito grande. E por que tem essas taxas de importação? Para evitar que a gente compre produtos importados e não compre o nacional. Ai, Sora, credo, mas o importado é tão legal, né? Só que quando você compra produtos importados e não compra o nacional, você gera uma crise nacional. Então, para evitar essa crise, o governo faz uma taxação sobre o importado. Essas taxas de importação, ela depende do produto. Então, tem produto que é essencial, então as taxas são menores. Por exemplo, um remédio.
um remédio que é essencial, o Brasil não consegue produzir, porque não tem matéria-prima, não tem laboratório, ele tem que comprar de fora, mas é um produto importante. Então, esse produto ele vai ser menos taxado e às vezes nem é taxado, tá? Às vezes, nessa crise que a gente está vivendo, por exemplo, muitos produtos foram comprados, máscara, foi importada muita máscara de fora, e para ficar mais barato, o governo tira todo o imposto de importação. Então, o produto chega sem pagar imposto, porque é uma crise que está acontecendo e a gente precisa do produto. Mas eu vou pegar um exemplo do perfume. O perfume é um exemplo ótimo. O perfume importado é muito caro, tá? 500, 400 reais um frasquinho de perfume pequenininho, não é nem tão grande. Não dá nem pra espirrar direito. Não dá nem para usar direito, verdade. O nacional é mais barato. Você consegue comprar um frasco de um perfume nacional bem maior, que vem, às vezes, 200, 300 ml. O importado normalmente vem 50 ml, 100 ml no máximo, porque é muito caro, por 1/3 do preço, 1/4 do preço, por 100 reais. Você paga 500 em um, o outro você paga 100. Né? Sorry, e tem às vezes que o perfume é o mesmo cheiro, né? E muitas vezes o perfume é o mesmo cheiro, né? E fora que a gente vive num país tropical com muito calor. Então, se você usa um perfume muito forte, ele faz mal até. Professora, Oi? tipo assim, tem perfume que é barato e mais gostoso do que o mais caro. Exato, porque depende de gosto também. Mas por que que o governo ele faz isso com o produto? Primeiro porque o perfume é um produto supérfluo, né? Ele não é um produto essencial. Então ele pode taxar, que daí vai comprar realmente quem quer e quem tem dinheiro. Mas para você produzir um produto, vamos pegar, sei lá, Natura, Boticário, né? Quer falar, Thiaguinho? Pode falar. Ou levantou sem querer? Por sem querer ser. Ah, bom. Você pega essas marcas de perfume que são nacionais, elas vão ser 100% nacionais. Então, elas vão usar água do Brasil, álcool do Brasil, essência do Brasil, corante do Brasil, tudo mais. Aí, o frasco, pode ser de metal, pode ser de vidro, de plástico, enfim, tudo nacional. Importar vacina, né, senhor? Oi? Vamos importar a vacina do coronavírus. Na verdade, não vai importar a vacina, vai importar só... ruim, tá? Oi? Eu entrei agora porque minha net tinha caído. Ah, não tem problema, deixa eu pôr presença aqui para você. Obrigado. Na verdade, o da vacina, eles vão importar só o reagente, né? Que é isso que a gente não tem. E aí a vacina vai ser produzida no Brasil. Eles vão importar só uma coisinha da vacina. O resto vai ser produzido no Brasil. Mas vamos voltar para o perfume. Tudo é produzido no Brasil. O frasco, a embalagem de papel, a embalagem de plástico que às vezes vem, o transporte, tudo é feito no Brasil. Então isso gera, gente, uma quantidade de empregos muito grande, direto e indireto, né? Porque é um que faz o frasco, o outro faz a embalagem de papel, a outra faz a embalagem de plástico. São indústrias diferentes. Um faz o envase. O envase é feito em Itupeva. É na Fareva aqui em Itupeva. Chega o líquido, chega o frasco e aqui na Fareva eles fazem o envase. Então gera um monte de empregos. Se o importado for mais barato, o que vai acontecer com o brasileiro? Ele vai comprar o importado e aí um monte de brasileiros vai ficar desempregado porque não vai ter para quem vender. Então, para proteger essa economia, o que o governo faz? Taxa o importado vai ficar mais caro. E aí ninguém vai comprar, acaba comprando o nacional e isso vai gerar emprego para as pessoas aqui do Brasil, certo? Então, essas medidas de proteção, elas precisam existir e já existiam naquela época. Vocês vão ver que vai ser muito grande, mas vai existir. Outra característica do mercantilismo vai ser a expansão marítima. A gente já estudou essa expansão marítima. Por quê? O pacto colonial, a balança comercial favorável, o monopólio comercial só é possível com as grandes navegações. Com essa expansão marítima, chegar a ter colônias, né? Se não fosse a expansão marítima, Portugal não teria vindo para o Brasil, não seríamos uma colônia portuguesa e, consequentemente, Portugal não ficaria tão rico explorando o Brasil. Outra coisa importantíssima é o monopólio comercial. Eu coloquei até uma algemazinha aqui, porque um está preso ao outro, né? O que é o monopólio comercial? Poder fazer comércio com um só. Então, no caso do Brasil, que eu falei que eu ia explicar depois,
no caso do Brasil, existia uma proteção à economia portuguesa e o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. É o monopólio comercial, tá? Garantia que tudo que fosse produzido no Brasil, só Portugal iria comercializar. Ele não podia fazer comércio com outros países. Portugal, como metrópole, como potência, como um Estado nacional, podia fazer comércio com quem ela quisesse. Mas o Brasil, não. O Brasil era só comércio com Portugal, tá? Medidas de proteção. Por último, balança comercial favorável, que a gente já viu também, vamos falar bastante hoje. Hoje a gente vai ver o protecionismo e a balança comercial favorável. Na verdade, a intervenção do Estado e a expansão marítima a gente viu no segundo bimestre. Hoje nós vamos ver o protecionismo e a balança comercial favorável. E na aula que vem, na semana que vem, a gente vai ver o pacto colonial e o monopólio comercial com a colonização. O que é a balança comercial favorável? Balança comercial favorável nada mais é do que você manter o país vendendo mais do que comprando, tá? Ou gastando menos e ganhando mais. Então, a lógica é simples. Se eu vender mais do que eu compro, eu ganho dinheiro, né? Se eu gasto menos e ganho mais, eu tenho um acúmulo de dinheiro. Se o objetivo é ter o acúmulo de capitais, o acúmulo de dinheiro, eu tenho que dar um jeito de acumular mais e mais dinheiro, certo? O que nós vamos estudar é como que esses países conseguiam acumular esse dinheiro, tá? Voltou para a apostila agora? Sim? Não? Sim. Sim, senhora. Vocês me ignoram, eu fico triste. Eu acho que saiu todo mundo e que eu tô falando sozinha. Ó, chora. Vamos lá. Mercantilismo. Eu tô aqui, tá? Que bom que vocês estão aí ainda. Deixa eu puxar um pouquinho minha cadeira, calma aí que vai fazer um barulho. A senhora gosta de uma companhia, né, senhora? Lógico, né? Porque eu fico falando, aí vocês não falam nada, eu penso assim, será que todo mundo saiu da sala e eu tô igual uma tonta aqui, uma retardada, falando sozinha com o computador? Vão achar que eu sou louca. Minhas gatas já acham que eu sou louca. Porque elas vêm aqui, elas ficam procurando com quem que eu tô falando e elas não acham ninguém. Então elas pensam assim, essa mulher tá louca, conversando sozinha. Mas ela não sabe que vocês estão aí. Por isso que elas ficam passando às vezes aqui, elas ficam olhando, elas olham, elas ficam atrás do computador, olhando. Acho que elas pensam que eu sou doidona. Vamos lá. Mercantilismo. A principal mudança quando surge o mercantilismo é esse aqui, ó. Lembrando que o que está em azul é mais importante, tá? Grifa tudo, mas esses são mais importantes. Vamos lá. A primeira grande mudança são os valores, né? A economia burguesa sobre a economia feudal. Ela vai sobressair sobre a economia feudal. Sobressair sobre foi sem, né? Então, vamos lá. Por que isso? Economia burguesa é comércio. Seja comércio marítimo, seja comércio terrestre, a economia burguesa é baseada em comércio. A economia feudal é agrícola. Nós já estudamos feudalismo, né? Final do ano passado, começo desse ano, falamos bastante de feudalismo. Então, o que acontece no mercantilismo é que o comércio passa a ser mais importante que a agricultura na Europa. Na Europa, presta bastante atenção, porque a agricultura é necessária, todo mundo precisa comer. A agricultura gera matéria-prima. Todo mundo já deve ter visto o comercial lá do Agro é Pop, porque a agroindústria Sim, senhora. é importante, né? Ninguém vive sem isso, sem matéria-prima e sem comida. É importante, mas para a economia, para ganhar dinheiro, e aí vocês vão entender por que o Brasil ainda não é ricão, tá? Para ganhar dinheiro, o comércio é mais rápido, é mais fácil. Eles perceberam o quê? Que fazendo comércio, comprando mais barato de um lugar, vendendo mais caro no outro, vendendo mais do que gastando, tudo mais, eles ficavam mais ricos do que com a agricultura. E aí vai ter um outro processo aqui, que a terra, ela fica em segundo plano. Por quê? Porque no feudalismo, a terra era poder, terra era tudo na Europa, porque eles precisavam de terras para plantar. Quando muda a economia para comércio, eu não preciso de terras. Né? Eu posso comprar produto na China e vender na Europa, por exemplo, e ficar muito rico sem ter terra nenhuma. Eu só tenho um navio.
Mas a terra é importante na colônia. A colônia ela vai ser importante. E aí, quanto maior a colônia ou mais rica for essa colônia, melhor para o país, tá? Vocês vão entender isso conforme a gente for tendo essa aula. E outra coisa importante. Como que eu vou fazer acúmulo de dinheiro? Acumulando metais preciosos. Então, a gente vai ver que isso também faz parte do mercantilismo. O acúmulo de metais preciosos, muito importante. Quando eu falo metais preciosos, é pedras preciosas também, metais e pedras. Ouro, prata, diamante, esmeralda, rubi, safiras. No Brasil, a gente tem pedras que são chamadas de semi-preciosas, elas não são tão caras, não são preciosas. Semi-joia, né, Sora? Semijoias, pode ser também. Por exemplo, ametistas, águas marinhas, citrino, quartzos, cristais, o próprio brilhante, né, que é a hora que eles fazem esqueci o nome. A lapidação do diamante, as pedrinhas que soltam, elas não têm tanto valor, né? Mas elas são um restinho de diamante. Então, aí eles fazem o brilhante, que são pedrinhas bem pequenininhas, que às vezes tem em joias, em alianças, brincos, tal. Mas, Sora, mesmo assim é um pouquinho do diamante, né? Mesmo assim, é um pouquinho do diamante e não é barato, não, tá? Por exemplo, vou comprar chutar. um negocinho. Eu vou custa chutar. R$200. Ele tem mais ou menos o tamanho da ponta da caneta e custa R$100. Você fala, R$100 não é caro. Pelo tamanho da pedra, é caro. O negócio é uma bolinha pequenininha. É absurdo, Sora. Absurdo. Se a gente for pensar, então imagina quanto que não é um diamante grande desses. Professora, Oi? não é tão caro igual o diamante, mas também não é tão barato. Não é tão barato, tá? Tem pedras que acabam sendo até mais baratas. Isso depende de demanda também, né? Quanto mais produção. E também do lugar onde vende e quanto que se compra, né, Sora? Exatamente. Então, assim, Vou depende de comprar em várias Dubai. coisas. Pedra é complicado, porque pedra depende da pureza da pedra, da cor, do brilho, da lapidação. Se o cara erra na hora que ele vai cortar, já era, perde a pedra, ela perde valor, ela fica mais barata. Então, assim, depende de muita coisa. O que vocês têm que entender é que quando a gente fala de metais preciosos, eu estou falando de pedras preciosas também. E uma coisa importante, que eles tinham que tomar o maior cuidado, era isso aqui, ó. Evitar a fuga de dinheiro para outras nações europeias. O que é evitar a fuga do dinheiro? O dinheiro sai fugindo, assim, correndo? Não. Garantir que o dinheiro que eles acumulassem ficasse dentro do próprio país e que não saísse. Então, eu vou pegar um exemplo. Coca-Cola, tá? Coca-Cola tem sede nos Estados Unidos. A sede da Coca-Cola é nos Estados Unidos. Mas ela tem fábricas espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, a gente tem uma Coca-Cola aqui pertinho. Essa Coca-Cola, ela gera muito emprego. Muito emprego. Igual perfume. Tem a fábrica que faz a garrafa de vidro, a garrafa de plástico, a latinha. Ela tem toda a matéria-prima para fazer o refrigerante, não só Coca, né? Porque a Coca-Cola tem um monte de produtos. Tem transporte, tem um lugar. Nossa, assim, gera um monte de emprego direto ou indireto. E eles pagam impostos também ali para o governo, para a cidade e tal. Só que o lucro não fica no Brasil. O lucro, ele vai para os Estados Unidos. Por quê? Porque a sede da empresa é nos Estados Unidos. Então, lá no final do ano, eles pagaram todos os funcionários, eles pagaram todos os impostos e eles veem o lucro que tem a empresa. Esse dinheiro do lucro não fica no Brasil. Tá? Ele vai para fora do país. Então, todos os investimentos, todos os recursos que esse dinheiro vai gerar, não é do Brasil. Então, o que ocorreu? Ocorreu uma fuga de dinheiro. O ideal é que o país evitasse essa fuga de dinheiro. Tá? Como que ele evita essa fuga de dinheiro? Fazendo várias manobras, criando estratégias para evitar essa fuga de dinheiro. Então, esse país... Oi? Não, tipo... Exemplo, aqui seja Portugal, eles não queriam a Coca-Cola no Brasil, em Portugal, porque senão eles teriam
que dá o dinheiro lá para os Estados Unidos, né? Exato. Mas como que ela consegue fazendo isso? Ela consegue fazendo isso tendo indústrias do porte da Coca-Cola. Entendeu? Por quê? Porque se ela evita que essas empresas entrem no Brasil, para tomar o refrigerante, a gente ia ter que comprar importado. E aí, imagina o valor do refrigerante. Então eles criam. O governo, na verdade, assim, no caso do Brasil, o governo concede que essas empresas entrem no Brasil, porque vai gerar muito emprego e muito consumo. E é um consumo barato, se comparar com um refrigerante que é importado. Agora, se ela não quiser que entre, o governo tem que garantir que existam indústrias que façam o mesmo produto, e aí é impossível, porque ninguém sabe como faz Coca-Cola, e garantir emprego para todas as pessoas. É por isso que o governo autoriza essas empresas a entrar, porque porque o Brasil não tem esse tipo de indústria, não tem esse tipo de produto, de produção. E eu estou falando de refrigerante, mas a gente pode usar isso para vários tipos de comida, carro. A gente não tem uma montadora de carro brasileira. Todos os carros que a gente compra são de montadoras estrangeiras. Sim. Agora, imagina se o governo proibisse de ter montadoras de carro no Brasil. Todos os carros teriam que ser importados. Sim. Quantas pessoas iam poder comprar carro? Quase nenhuma. Sora, tipo assim, né, Sora? É feito de outro país, aí tem que fazer meio que um acordo para eles começarem a vender aqui e aí... Exato. Aí todo mundo ganha. O consumidor ganha, nós, povão, ganhamos. O governo ganha, porque vai gerar impostos para o governo. E a empresa ganha, mesmo que seja lá. E vai ter emprego e tal. Então todo mundo ganha. Não é ruim, mas é bom evitar essa fuga do dinheiro. Na época, quando a gente não tem ainda essas indústrias, nós não temos as multinacionais, que essas empresas são grandes empresas multinacionais. Eles faziam de tudo para evitar essa fuga do dinheiro. E a gente vai ver como que faz isso, certo? Ó, tem várias atividades aqui. Então, eu não vou corrigir, não vou fazer todas, porque não dá tempo. Então, eu vou mandar a correção para vocês. Então, eu vou fazer só algumas, assim, para tirar dúvidas de vocês. Por exemplo, aqui a gente vai ler uma frase, ele pergunta de quem que é a frase, está escrito aqui, né? Memórias de Colbert. Então, o nome do autor na verdade, é Jean-Baptiste Colbert. E pergunta qual é a legitimidade, né? Quem é ele para falar isso? Ele foi ministro da Economia do Luís XIV, o Rei Sol, aquele rei que a gente viu todo espalhafatoso. Ele foi uma pessoa importante. Oi, fala uma coisa importante. Ele foi uma pessoa importante, né, Sora? Ele foi uma pessoa importante. Porque assim, uma coisa é qualquer um falar, né? Até papagaio fala. Mas, para a gente entender, né, a importância desse cara, a gente tem que entender quem ele é. Então, ele sabia de economia. Na época, o que ele falou? Creio que se permanecerá facilmente de acordo nesse princípio, de que somente a abundância de prata no estado faz a diferença de sua grandeza e de seu poder. O que ele fala aqui, né? O que ele quis dizer com prata? E qual metal que exerce a mesma função? Prata era o metal que eles usavam para fazer moedas. Então ele fala, somente a abundância de dinheiro, de prata. Qual outro metal pode ser usado? O ouro? Pode ser pedras preciosas? Pode. Então, somente a abundância desses metais, dessas pedras, é que faz um país ser grande e ter poder. É isso que ele fala. Isso está na questão 3. Qual que é a preocupação? A preocupação é que os estados nacionais acumulem metais, tá? Isso é importante. A questão 4 e a questão 5, elas são meio pessoais, tá? Então, não vou falar. Sora, volta só um pouquinho rapidinho. Aqui? Aí. Sora, a preocupação, então, é que os estados não podiam acumular metais, né? Isso que era a preocupação. Eles tinham que acumular metais. Entendi. Eles tinham que acumular. A importância, o poder desse país era medido pelo tanto de metais que ele conseguia acumular. Certo? Então, ele tinha que evitar, ele tinha que ganhar muito
e evitar gastar, a saída, a fuga do dinheiro. Ele tinha que evitar Daí ele vai gastar. dar lucro, né, Sora? Porque daí ele vai vender e vai ganhar dinheiro e vai comprar menos. Exatamente. Como que ele consegue isso? Vamos lá. A maioria dos estudiosos denomina essa prática de metalismo. Tá? Pode ser na forma de moeda ou não. Então, pode ser pepita de ouro, barra de ouro, joias com pedras preciosas e tudo mais. O importante é o acúmulo todo desses metais, dessa riqueza, a gente chama de metalismo. É fácil lembrar do nome. Metalismo, metal, tá? Como que esse metal era conseguido? De várias maneiras. Duas, na verdade. Primeiro, através de mineração. Onde você encontra ouro e prata? Minerando, né? Minecraft que eu diga, certo? Tem que ficar minerando. Porém, a Europa não possuía mais reservas desses metais. Por que não possuía? Primeiro, porque a Europa já é pobre desses metais, ela já tem poucos metais. Segundo, que a Europa já está sendo explorada desde a antiguidade. Lá, a Grécia, Roma, os povos antigos lá já exploravam isso. Então, não tinha mais. Onde eles vão conseguir fazer essa mineração? Na colônia. Por isso a colônia é importante. Por isso o monopólio comercial. A colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Porque ele garante que, por exemplo, no Brasil, toda a produção de ouro, de pedras preciosas, o Brasil acho que não tinha prata, ou tinha pouca prata, mais ouro e pedras preciosas, diamantes principalmente, fosse só para Portugal. Não ia para outro lugar. Tá? A Espanha, mesma coisa com as colônias aqui, México, a Bolívia tinha montanhas de prata e tudo mais. Então, através da mineração, eles conseguiam isso. Segunda forma de conseguir produção e comércio de mercadorias. Por que isso é importante? Porque países como Inglaterra, França e Holanda não tinham grandes colônias ou colônias ricas em minerais, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, não. Eles só foram encontrar ouro nos Estados Unidos no século XIX. Nem era mais colônia, ele já tinha ficado independente. Então, para conseguir esse dinheiro, só com produção e comércio. Tá? Então, vou pegar um exemplo. A Inglaterra produzia muito tecido. Para fazer esse tecido, eles usavam o algodão que vinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos plantavam muito algodão, esse algodão ia para a Inglaterra produzia tecido. Portugal não produzia tecido, mas tinha dinheiro da mineração. Então, o que acontecia? Portugal comprava tecido da Inglaterra, pagava com ouro que era do Brasil, certo? Então, de qualquer forma, Portugal tinha ouro, que não gastava tudo, e a Inglaterra tinha ouro porque vendia esses tecidos. Então, eram as duas maneiras de encontrar. Eu falei para vocês que eu ia mostrar os países, né? Aqui, ó, esqueci o boxinho. Portugal e Espanha são os maiores colonizadores, vão ter as colônias mais ricas. E aí eu tenho Holanda, França e Inglaterra, que não tem tantas colônias, ou não tem colônias ricas em minerais. Eles vão ter que dar um jeito de fazer outra coisa. A Holanda, por exemplo, vai ter a maior companhia de comércio do mundo. A Companhia das Índias Orientais eram holandesas. Esses três países vão ser os países que mais vão ter piratas, tipo piratas do Caribe mesmo, tá? Que roubavam navios. Eles, na verdade, não eram piratas, desculpa, eles eram corsários. Eles roubavam dos navios para os navios das outras nações, de Portugal e Espanha. Então, se eles encontrassem, por exemplo, um navio carregado de ouro, imagina, iam fazer a festa, né? Então, era assim que eles conseguiam dinheiro, pirateando, enfim, porque eles não tinham, né, colônias que tinham mineração, tá? Aí aqui, ó, tem um texto que eu não vou ler todo, ele é um texto difícil de entender, mas eu vou explicar. O texto ele chama Privilégio concedido ao senhor Guichard para a manufatura das bazins em San Quentin. Só pelo nome a gente já vê que é difícil, mas eu vou explicar para vocês. O senhor Quentin, não, desculpa, nessa cidade, San Quentin, tinha um senhor chamado Guichard, que fazia os bazins. Bazins é um tecido, é um tipo de tecido feito de algodão, ele fala aqui, ó, algodão e linho, tá?
E o que acontece? Ele chega para o prefeito, acho que era meio prefeito da cidade, sim, e ele fala assim, que ele chegou na cidade, ele se estabeleceu da cidade e ali ele montou uma fábrica. Ele gastou muito dinheiro para montar a fábrica, porque ele teve que comprar teares, ele teve que comprar matéria-prima, ele trouxe muitos operários para a cidade para montar a fábrica, ele emprega muitas pessoas na produção do tecido, e aí ele pede a concessão do privilégio de poder produzir o tecido sozinho. Ou seja, só ele podia produzir esse tecido e não outras pessoas não, tá? E aí o governo analisou a situação dele e concedeu esse privilégio. Então ele concede o privilégio e só esse cara pode produzir tecido, tá? O que ganha com isso? Primeiro, a cidade fica conhecida por ser a cidade desse tipo de tecido. Todo mundo que quer esse tecido tem que comprar desse cara. Quanto mais ele vende, mais impostos ele vai pagar para a cidade. E ele ainda gera empregos para as pessoas da cidade, movimentando a economia. E aí ele ganha essa concessão. Então, durante 10 anos, só ele pode produzir esse tecido, tá? E nenhuma pessoa pode perturbar, inquietar, imitá-lo ou falsificar os tecidos dele. Então, ninguém pode produzir nada dentro da cidade e 10 léguas ao redor da cidade. Se a pessoa descumprir, tem uma pena. Aqui, ó. Confisco de bens dos teares, dos produtos, e multa de 10 mil libras. Libras era uma moeda muito cara na época. 10 mil libras para ser dividida entre nós, que é o governo, o hospital da cidade e para o expositor, o próprio senhor Guiche. Então, aqui, o que acontece? Né? As questões, elas são interpretação de texto, tá? Então, é facinho de vocês entenderem. Mas o que acontece aqui, ó, é um protecionismo. Ele pede proteção para o comércio dele, para a produção dele, ele ganha essa proteção e aí ninguém mais pode mexer com ele. A prática de uma nação de proteger os seus produtores e comerciantes, a gente chama de protecionismo. Vai ser uma das práticas mais recorrentes e bem grandes. Eu vou pegar um exemplo do Brasil de novo. No Brasil, para proteger a economia de Portugal, o Brasil era proibido ter manufatura. Eu não estou falando de indústria, porque não existe indústria na época. A indústria vai demorar uns 300 anos ainda para surgir. Mas a manufatura é quase uma indústria, tá? É uma produção de produtos, de bens manufaturados. Já não é natural, ele já foi feito. Tipo tecido, pegar algodão e fazer o tecido. Aí, o Brasil, ele era proibido de ter manufaturas. E, na verdade, tinha 2 tipos de manufatura que eram permitidas. Uma delas é a de produzir o melaço, tá? Que nem é muito uma manufatura, mas é assim, ó. O Brasil plantava cana, fazia a moenda da cana e tirava o caldo de cana. O caldo de cana, ele estraga muito fácil, porque ele fermenta muito rápido, então ele estraga muito fácil. Então, para levar em barril do Brasil para Portugal, ele ia estragar. Em um dia ele já tá podre, já tá azedo, você não consegue nem chegar perto. Tão podre que fica o cheiro. Então, o que eles faziam? Transformavam o caldo de cana em melaço. O que é o melaço? É como se fosse a rapadura, tipo um tijolinho de açúcar. Esse tijolinho não estraga, tá? Tanto que a rapadura se vende, nem precisa colocar na geladeira, ela não estraga mais. Estraga com muito tempo, né? Ela deve mofar, alguma coisa assim, mas ela demora mais. Então, eles produziam isso, então é um produto já manufaturado, porque você não vende ele natural, e aí ele era levado para lá. Lá em Portugal, ele era transformado em açúcar refinado, pozinho de açúcar, branquinho, ou até Aquele cubinho, senhora. Os cubinhos, ou o mascavo, né? Que ele é pouquíssimo refinado, ele é o primeiro refino que faz, ele ainda é muito escuro, ainda tem muito gosto de cana. E aí ele era revendido para o Brasil em pó. Então o Brasil não podia produzir açúcar. Ele produzia cana, mas não podia produzir açúcar, era proibido. Aí ele vendia o melaço barato
e era obrigada a comprar o açúcar caro. Tá vendo como é fácil proteger a economia desse jeito? Automaticamente, Portugal compra barato e vende caro. Outra coisa que não podia ser produzida, não, que era produzido no Brasil, era tecido para fazer a roupa do escravo. Por quê? Porque era tipo um pano de chão, sabe aquele tecido bem rústico. Por quê? Porque comprar tecido importado para escravo era muito caro. Então, o governo, Portugal, permitiu que aqui se produzisse um tipo de tecido que fosse bem rústico. E isso tinha fiscalização, tá, pessoal? Os portos eram fiscalizados, o mar era fiscalizado para ver se não vinha navio de outro lugar. Então, era muito difícil fazer esse comércio. E tudo isso para ter essa proteção da economia. Então, era necessário proteger o produtor nacional para que ele pudesse concorrer com os estrangeiros. Caso do perfume no Brasil. O governo protege esse produtor nacional e aí ele pode concorrer com o estrangeiro. Porque entre o estrangeiro e o nacional, a gente acaba comprando o nacional pelo preço, tá? Assim, uma nação venderia mais produtos do que compraria, possuindo, então, a balança comercial favorável. Aqui, vocês têm que desenhar uma balança comercial favorável. Como que vocês podem fazer? Desenhe uma balança, um lado mais alto, um lado mais baixo, e só vocês escreverem assim, ó. Vende mais, compra menos. Pronto. Né? Ganha mais, gasta menos. Simples assim. No contexto mercantilista, esse termo indica o país que ganha mais metais com a venda do que gasta. Simples. Vender mais do que gastar. Ganhar mais dinheiro do que gastar. Certo? Fechou? Isso é a base do mercantilismo. Na próxima aula, a gente vai ver a parte da colonização, né? O que a colonização tem a ver com isso? Eu já adiantei muita coisa sobre o Brasil, que como a gente foi colônia, é fácil de vocês entenderem. Mas a semana que vem a gente vai aprofundar mais nessa parte da colonização, do monopólio comercial, do pacto colonial, tudo bonitinho. Certo, meus amores? Sim, Certo. certo. Alguma dúvida? Não. Não. Leonardo já tá de ninja. O que Nossa, tem de eu vou almoço ter que hoje, sair. Luca? É macarrão, né? Não é macarrão, Sora, Então vai. infelizmente. Não é macarrão? Eu aprendi a fazer macarrão. Mas toda sexta-feira é macarrão, gente. Que é isso? Você aprendeu com a Rita Lobo? Não, com a minha mãe. Muito bem. Sora, é muito ruim. Na verdade, eu nem sei o que vai ter pra hoje. Vou perguntar pra minha mãe, calma aí. O Léo saiu, acho que o Léo estava saindo já, porque ele estava de máscara. É. Então, pessoal, beijos para vocês. Bom fim de semana. Bem, Sora. Eu Qualquer quero dúvida. saber o que o Luca vai comer. O que o Luca vai comer, Luca? Macarrão, Sora, tá feliz? Acertei o macarrão. Tudo bem, Luca? Macarrão. Aí, Sora, é muito bom isso. Olha que vida boa, Sora. Nossa. Eu não sei o que eu vou comer. Não sei. Eu fiz a minha mãe fazer miojo ontem. Eu acho que eu É vou comer. macarrão, tudo é macarrão. Eu acho que hoje não é macarrão. Senão eu pediria. Ô, Sora, ontem comi uma esfirra de Doritos. Sora, misericórdia, que bom aquilo, hein, Sora? Esfirra de Doritos? É, Aonde você comprou Tinha ouvido isso? falar. não sei, Sora. Meu pai comprou, mas é muito bom. Sora, vem com bacon, Sora. É muito bom. Vai ter que ver com Mas seu melhor pai que depois macarrão não tem, Sora. Melhor e que me macarrão não tem. contar, e me Não. contar onde que vende uma esfirra de Doritos. Tá bom, vou perguntar. Sora, pra a ela. minha mãe odeia que a gente compre Doritos. Mas eu gosto de Doritos. Eu enjoei, eu comia tanto que eu acabei enjoando, eu enjoei do cheiro dele. Sora, eu gosto tanto da minha tia, Enjoei porque de a minha chips, tia, Sora. ela gosta muito de Doritos. E sempre quando vai ter uma festa, ela compra aquele sacão de Doritos, sabe, grandão? Mas ninguém da minha família gosta, então só eu como, entendeu? Muito bem, isso é muito bom. Mas Você melhor tem que um macarrão não tem. monopólio sobre o Doritos. Só você que lucra com o Doritos. É isso. Comendo e aprendendo. Comendo e aprendendo. Beijos, amores. Bom Tchau, almoço, Sora. boa semana. Almoço pra você também. Bom O final de macarrão semana. tá Tchau. salivando aqui na minha boca.